situação? No meu ponto de vista, primeira coisa, os filhos dos líderes tinham de ser um dos maiores exemplos para os filhos de ninguém. Ou tinham de ser um dos maiores exemplos para o povo. Mas não é o que assistimos neste país. Onde é que o governo estava? Falo do governo central. Onde é que ele estava quando encerrou uma boa parte, menos esta? Isto quer dizer que o governo também tem uma mão leve quando trata-se do filho de fulano de X e fulano de Y. Isto, o que o companheiro ou porta-voz, o Impissa, vem aqui para dizer, no meu ponto de vista, é mais um papo para boi dormir. Não faz nenhum sentido. Antes de vir as câmeras, estas pessoas já tinham ter sido sancionadas. Ele tinha de vir às câmeras para dizer, tá bom, o filho da governadora fez isto, fez aquilo, foi sancionado com base nisto e naquilo. E tudo quando está-se a fazer aqui, somente está-se a usar camaradagem. Porque os outros encerraram. Por que este fulano não encerra? Nós vimos, num passado muito recente, o filho do antigo presidente da República também a fazer e desfazer. E não, para dizer, não temos figuras destes filhos de líderes como um dos maiores exemplos neste país. Não faz nenhum sentido o que estes senhores vêm para dizer. Estes senhores ainda não têm bases de governação deste país. O que nós vemos do Impissa desde o princípio é vir trazer situações que não fazem sentido. São raras vezes que o porta-voz do governo veio ao povo e disse, na verdade, aquilo que era lógico. Na maior parte das vezes, só vem para dizer mais alguma coisa, porque ele tem uma imprensa que pode estar a seu serviço a qualquer momento. E não, o seu trabalho qual é? Não é fazer o seu trabalho para ir depois trazer ao povo. É trazer ao povo para ir depois ir atrás do trabalho. É aquilo que nós temos da nossa polícia. Prender para investigar. E não, este país está a ficar delacerado a cada tempo que passa por causa de parvoíces do gênero. Inocêncio Manique, quero acreditar que o filho da governadora está a usar de poder, ou seja, está a usar de costas quentes em linhas gerais para operar, sendo verdade, não é? Sendo verdade que a mina do filho ainda está a operar, ele está a usar sim das influências. Por quê? Porque, vamos lá supor, temos 5 minas foram encerradas, porque o governo assim decretou. Mas temos uma, que é do filho da governadora. Este nunca parou com as suas atividades. Por quê? Porque tem alguém que consegue teleguiá-lo e diz, faça, filho, que ninguém vai fazer nada. É mais ou menos do jeito que nós olhamos. Por quê? Neste país, quando não és ninguém, antes de mais nada, eles vêm te prender para depois investigar. Agora, estão atrás de uma suposta investigação que não vai dar em nada. Esta pessoa não será sancionada. E isto vai terminar que nem o quê? Que nem a situação das raposas da LAM, que ouvimos de forma suposta, que existem raposas, foram detectadas, isto, aquilo, e tudo caiu por terra. Por quê? Porque existe nepotismo, amiguismo e é uma sujeira autêntica que faz com que o país não saia desta lama. Isto parte do topo. Esta brincadeira que Moçambique tem parte do topo. O exemplo das más coisas, do roubo do telefone, dos delinquentes de baixa, parte dos delinquentes mãe. Por quê? Porque nós temos grandes figuras como delinquentes neste país. E o que nós fazemos? Nós somos copy-paste. Nós copiamos os nossos líderes. É o que está a acontecer. Este filho da governadora se está a fazer, copiou em casa. Copiou no partido. Não há outra coisa, tentar clarificar e trazerem situações para tapar o sol com a peneira. Não. Este país que precisa ser organizado precisa. Mas está a haver organização? Não. Por quê? Porque há quem mais tem poder que o outro.
não é? Mas em caso de pena, segundo inocência, esse é o Xará, o Sim. porta-voz do governo, é Xará. Eu tenho sorte por hoje ter como tema, ter no estúdio Inocêncio Manique. Mas também estamos a comentar a respeito de pronunciamentos de Inocêncio Impissa, o porta-voz do governo. Aquele que é o ministro da Administração Estatal e Função Pública, não é? O que fala o Inocêncio Impissa não são só palavras dele. Ou seja, está a representar o governo, está a ir falar em nome do governo. Agora, o porta-voz do governo, em linhas gerais, disse que quando o errado é o filho, não se pode olhar para o progenitor. Se o filho estiver a explorar, se for verdade, não olhemos para aquela que é a figura da mãe. Olhemos para o filho, podia ser filho de qualquer alguém, atenção. Podia ser filho de qualquer alguém a cometer indisciplina, não é? Dolo, erro, infração neste caso. Olhando para esses cálculos, se for haver penalização, para que seria esta pena, não é? Lógico que a pena ou a penalização seria para o filho. Mas nós estamos num país onde nós sabemos como é que o país anda. Eu já vinha dando exemplos aqui. As raposas da LAM, onde é que estão? Quem sancionou as raposas? Se foram encontradas, os donos dos POS que iam cair, que os valores iam cair no Bold Store, onde é que estão? E não, este país só trazem papo para boi dormir. O próprio presidente, estou falando do presidente da República, aquele que responde pelo povo moçambicano, não conseguiu sancionar as raposas. Como é que 2, 3 figuras vão sancionar? Sabes, neste país, sabes como é que funciona? Funciona mais a disciplina partidária, estás a entender? Do que a Constituição da República. Se tu cumpres com a disciplina partidária, tu podes bufetear a Constituição da República. É do jeito que gere-se este país. E não, esta coisa de dizer porque não podemos sancionar a mãe, lógico, é maior de idade, mas esta pessoa que é maior de idade usa das influências a ser verdade que ele continua a operar. Usa das influências para poder fazer isso. Nós vemos quantas figuras já foram condenadas. Quantas? Quantos foram encontrados mesmo recentemente? Houveram alguns líderes que a Interpol encontrou com carros roubados. Com carros que davam falta na vizinha África do Sul. Anos passados, tivemos também algumas figuras. E quantas pessoas já foram sancionadas neste país que fazem parte do governo, que fazem parte do partidão? Não faz nenhum sentido termos de sentar e querer acreditar que isto ou aquilo. Recentemente, muito recentemente, ouvimos alguns membros a dizerem que fulano de X e fulano de Y. O partido só vai cair quando Jesus voltar. Para dizer o quê? Para dizer que nós vivemos numa redoma, onde aqui neste país aqui, é muito mais fácil tu roubares porque fazes parte de uma certa agremiação. E não, essas outras coisas aqui, nós estamos para tentar acrescentar ou discutir, porque o país é supostamente democrático, que podemos discutir um e outro tema, mas isto não vai dar em nada. Isto aqui não vai dar em nada. Por quê? Ainda a respeito daquela que é a exploração mineira em Manica, será que tem bases de idade do filho? Ainda não fomos atrás da base de idade para sabermos quando é que investiu, quando é que teve mecanismo, quando é que teve recursos para explorar ou fazer uma mina, não é? Acredita que a mina pode estar por detrás da mãe, ou seja, pode estar a ser usado para explorar a mina da mãe? Eu neste país já não desconfio de nada. Tudo é possível aqui, neste país. Tudo.
até aquilo que hoje vemos que só a inteligência artificial consegue fazer, este país já fez por muito tempo. Qual é a idade que tem? Qual é a sua capacitação no que tem a ver com o ramo empresarial? Qual é a sua base financeira? Creio eu que não é um tipo que tenha uma base financeira, ou antes de todas essas coisas, não tinha uma base financeira muito sólida. Digo isto porque estou a tentar trazer alguns apanhados aqui. Digo isto porque a maior parte dos que tu acreditas que são empresários neste país, a maior parte deles não são empresários. O que acontece? Eles usam o Estado como como seio. A maior parte dos empresários, se tu tirares os contratos que eles têm com o Estado e concorrermos de igual para igual com o Inocêncio que tem uma, duas bancas de sapato, isto, aquilo, eu digo que em 2, 3 meses já decretaram falência. Por quê? Porque a maior parte usam o povo como chupadeira. Nós é que desenvolvemos os abutres que se dizem empresários. Muitos deles que ganham contrato das carteiras, desviam 500 e tal milhões de meticais, isto, aquilo, para amanhã tornarem-se super empresários, esta coisinha toda, e nos fazerem acreditar que Deus só existe para uma parte e não para outros. E nos fazerem ficarmos de joelho no milho a fazer orações que não acabam, a pensarmos que a situação vem disto ou daquilo, enquanto no final das contas é um empresariado corrupto. Muitos deles não têm bases sólidas no que tem a ver com o ramo empresarial. E não acredito que esta pessoa tenha tido capacidade. Eu acredito que nessas minas aqui, se forem a fundo, hão de descobrir que existem muito mais figuras do que aquilo que parece. Muito bom, muito bom. Bom, estamos aqui com a Inocêncio Manique a debatermos a respeito da exploração mineira em Manica. Assim que acaba de ligar seu aparelho, muito obrigado. Assim que se encontra ligado através do nosso Facebook, Página Alternativa Tua TV, dizer que muito obrigado, sigam a página, compartilhem a nossa transmissão com vossos amigos, vizinhos, colegas, deixem aquele que é o vosso comentário. Afinal, nós estamos a trazer debates públicos, ou seja, são coisas que todos nós sabemos, tudo bem, esperamos não ser mal interpretados, nós somos a mídia, nós somos comunicadores, deixa aquela que é a vossa mensagem, iremos abrir as linhas, é momento oportuno, não é? Para ouvirmos também aquela que é a opinião do telespectador que se encontra diante daí de casa, porque também é moçambicano, o país é todo nosso. Dizer que Inocêncio Pissa ontem saiu a dizer que se for verdade que o filho da governadora de Manica está de facto a explorar, slungo. Eu não vou conseguir falar como o porta-voz falou, afinal é porta-voz do governo, não é? Eu sou jornalista. Mas em linhas gerais, não esperem que eu fale o mesmo português que o ministro falou, não é? Disse que sendo verdade que o filho da governadora está a explorar ainda, depois do governo ter encerrado toda aquela licença da exploração mineira lá, ele é que deve ser sancionado. Não se deve olhar para a mãe, porque a mãe só teve filho. O filho tem legitimidade de fazer aquilo que quiser, também tem identidade. Mas isso é racional, faz sentido. De tal ponto que eu não acredito muito naquela expressão que diz que aquele filho é mal educado. Não é? Acredito que não há um filho, não há uma mãe, ou não há um pai, não há um progenitor, ou educador que educa mal seu filho. Mas Inocêncio Pissa, o porta-voz do governo, vai a dizer que, sendo verdade que está a explorar ainda, se for os agentes fiscais devem olhar para esta situação e quem é de direito tomar providências sobre o filho. Há vozes, os outros exploradores dizem que não, ele explora porque está a usar das influências da mãe, aquilo que chama-se nepotismo, costas quentes. Quando começamos a nossa transmissão, eu disse que vamos saber hoje o que significa costas quentes. Não é? Há quem diz que, sendo verdade, nós dissemos que, sendo verdade, porque nós
estamos a ouvir, recebemos muitas chamadas, mensagens, denúncias. Nós somos a mídia, fomos, ainda não chegamos lá. Também é difícil chegar lá e identificar este é o filho. Mas também há vozes que não é só o filho que está a explorar lá. O próprio Inocêncio Manhique disse que, se formos a olhar bem, podemos perceber que ainda há minas que estão a operar lá. Até um incidente que houve anteontem, que envolveu moçambicanos e zimbabueanos naquele que é Vanduz, em Manica. Foi depois do governo ter interdito, não é? Foi depois do governo ter interdito, ter dito chega, não se explora mais minas aqui, não se explora mais gold, não se explora mais ouro aqui. Então, depois dessas denúncias, depois desta conversa, tudo para sintonizar a quem acaba de ligar seu aparelho, seu televisor, seu Facebook, dizer muito obrigado por estar a acompanhar nossa transmissão. Nossos internautas pediram Inocêncio Manhique, trouxemos coincidência. Também estamos com Inocêncio Pissa como porta-voz do governo, palavras dele, dizer que Inocêncio Pissa responde aquilo que é dado pelo governo. O governo, Conselho de Ministros, é estrutura governamental. Dizer que não são palavras só dele, ele é porta-voz. Homem a quem eu tenho tanto respeito, mas muito respeito pelo conhecimento, inteligência, discernimento, capacidade psicológica, sobretudo gestão emocional. Agora, voltando, Inocêncio Manhique acredita que o governo pode ter a ver com exploração mineira do filho da governadora, sendo verdade. Porque, olhando por uma parte, o governo, alguém pode ter eleito a ela como governadora, não é? O governo pode não ter poder total sobre ela. Ela também pode ter sua conduta como persona, como pessoa. Acredita que o governo de Moçambique pode ter a ver com exploração mineira do filho da governadora, sendo verdade? O governo como tal, eu acredito que não. O governo como tal. Mas é aquela coisa que eu já dizia. Em Moçambique, o que acontece? Tem mais valor disciplina partidária em relação ao respeito à Constituição da República. O que acontece? Tu podes até ter boas ideias. Eu digo isto porque já submeti algumas situações onde não era para o ganho pessoal, mas para quê? Para ter de ajudar a tirar o país de uma certa situação. Mas o que acontece? Quando tu discutes com alguém que ele recebe aquela ideia super bem estruturada, no final das contas, tem aquela coisa, quando não passa na comissão política, porque é fulano e cicrano, a coisa é outra. Por quê? Porque existe uma comissão política que é gerida pelo partido. E não, tem vezes em que o próprio presidente da República, ele pode até querer fazer um bom trabalho. Mas o que acontece? Por quê? Porque estamos num país onde o presidente da República não tem tamanha legitimidade quanto parece no que tem a ver com o partido. O partido está acima do próprio presidente da República. E não, alguns membros do partido têm muito mais influência que fulano de X e fulano de Y. E para o presidente da República, fulano de X e cicrano, betano, terem de tocar nesta pessoa, deve-se sentar primeiro, se fazer uma auscultação dentro do partido, para depois vir à tona. E não para dizer que o país é gerido dentro do partido, não pelas comissões que foram colocadas para gerir verdadeiramente o país. E não, é mais ou menos isto. A governadora, ela pode não ter a ver com isto, mas o que acontece é a educação que os filhos dos líderes já vêm recebendo. Porque sabem dizer que neste país, ser filho de líder X e Y, eu posso fazer rallies em frente da polícia, nada vai acontecer. Por quê? Porque a polícia já foi teleprogramada e domesticada, que é filho de fulano de X. E também nós não podemos tocar. Por quê? Porque a polícia da República de Moçambique também não conhece o seu próprio papel. Porque se conhecesse o seu próprio papel, iria agir. Mas tem medo de quê? Daquela situação onde alguns amigos professores, quando reivindicavam, chegou um tempo onde disseram, se continuarem com essas reivindicações, havemos de vos mandar para a casca da rolha. Aconteceu a mesma coisa com
com os médicos no tempo do Jorge Arroz. Alguns médicos que estavam na reivindicação foram mandados para a casca da rolha, lá onde até Judas nem as botas conseguiu perder. E não, é do jeito que o país é gerido. E não, influências existem. Já que falava mesmo das costas quentes. As costas quentes são o quê? É aquilo de tu fazeres as coisas porque tens a mim para poder te ambrolar. Tens a mim que, independentemente de qualquer coisa, eu vou te safar daquela situação. Para dizer o quê? Para dizer que este país pertence a 10, 15 famílias. E não, são estas famílias que têm as costas a arderem. São estas famílias que fazem e desfazem. São estas famílias que permitem com que hajam estas minas a céu aberto e que, no final das contas, não beneficiam o país. Por quê? Porque tudo quanto é explorado lá é vendido no mercado clandestino, é vendido no mercado negro, que, por sua vez, as receitas não vão ao Estado. As receitas não beneficiam a quase ninguém. É disto que tu vês jovens a contarem pipas de massa que aquilo dava para começar uma obra para um cidadão pacato. São destes jovens que conseguem ir à África do Sul comprar um carro de 7 milhões de rands. Por quê? Porque se tu fores a ver este grupo de pessoas, não é um grupo que nem meu companheiro aqui, não é um grupo de inocentes, não. São esses que te fazem acreditar que o teu fracasso é porque o teu pai tem uma dívida na palhota, tem não sei o quê, esta coisa toda. É por isso que a tua família não evolui, não desenvolve. E não, nós precisamos de reconstruir o país. Enquanto não conseguirmos reconstruir o país, por quê? Porque existem detentores do país. Eu te digo, o país vai afundar cada vez mais. Os ricos vão se tornar somente ricos aqui. Por quê? Porque nós vemos muitos moçambicanos da elite que têm bens apreendidos fora depois de um tempo. E não sei se mãe falou de um aspecto aqui que achei essencial. Este ouro pode estar a ser comercializado a preço de banana. Afinal de contas, quem está a comprar o tal ouro que surge por intermédio de garimparia e manica? Quem compra o tal ouro é aquela comunidade que existe em Cabo Delgado de jatos particulares que entram neste país aqui. Tem jatos particulares que entram neste país. Um dos exemplos das 300 quilogramas de turmalina que desapareceram em Moma e foram aparecer em Abu Dhabi. De jatos particulares que não respeitam nenhum sistema de radar nosso. Por quê? Porque existe alguém que manda abrir o nosso campo aéreo. E não, este negócio não é um negócio de um qualquer. As pessoas abrem o campo aéreo. Quem tem a capacidade de abrir o campo aéreo? Quem são essas pessoas que controlam o campo aéreo neste país? Os mesmos que meteram o jato particular de Gianni Bustani, que vinham com os supostos vinhos. Os supostos... Um jato particular há de vir de Abu Dhabi trazendo vinhos só. Quem vos garante que aquilo não era cocaína? Quem vos garante que aquilo não era cocaína? Quem vos garante? Quem abriu o espaço aéreo? Quem foi esta pessoa que abriu o espaço aéreo? Este jato particular que saiu de Moçambique a Abu Dhabi com as 300 quilogramas de turmalina. Quem fez desaparecer? Será que temos a situação do abracadabra? Temos mágicos neste país que fazem um jato aparecer aqui e aparecer no outro lado. Grandes figuras deste país são os verdadeiros corruptos. Aqui tem Pablos Escobares, neste país aqui. Aqui neste país tem tetrabilionários do submundo do crime. Tem pessoas que estão a lavar este ouro todo. Não lhes vai beneficiar em nada legalizar essas minas. Não beneficia essas pessoas. É por isso que a guerra de Cabo Delgado
Ela não pode terminar. Porque terminando a guerra de Cabo Delgado, os recursos vão ser escoados de forma lícita. Ainda iremos chegar a Cabo Delgado, Inocêncio Manhique. Hoje iremos chegar a Cabo Delgado. Mas não, hoje vamos falar de Nampula, sobretudo do Memba. Agora vamos nos focar. Sabemos, Inocêncio Manhique. Bom, eu quis trazer um outro comentador para não pensar-se que é porque Inocêncio Manhique tem a sua visão de ver as coisas. Nós respeitamos aquela que é a opinião do Inocêncio Manhique, aquele que é ativista social, comentador, sobretudo a quem tenho muito respeito, a pedido de nossos internautas e telespectadores. Nós trouxemos aqui o Inocêncio Manhique para debruçarmos a respeito de aspectos que assolam a nossa sociedade. Mas também recebemos mensagens e chamadas que convidam o Presidente da República. Vamos fazer forças. Vamos juntar forças para chamar o Presidente da República. Estou a falar de Daniel Francisco Chapo. Mas também outros ainda querem o Presidente Diana Mola, aquele que é o Venâncio Mondlane, que dispensa todas as apresentações. Vamos unir forças para chamar o ilustre VM7 para estar aqui na mesa conosco. Há um trabalho a ser feito. Agora, é muita coisa a respeito de Manica. Vamos abrir as linhas para ouvirmos aquela que é a opinião dos nossos telespectadores. Desde já, internautas, tenho muita gratidão por vocês. Compartilhe a nossa transmissão com vossos amigos, vizinhos, colegas. E vamos aqui debater. Deixa aquela que é a vossa opinião, visão crítica, né? Também resultados. Desde já, enquanto que as linhas ficam abertas, vamos questionar o Inocêncio Manhique. Agora, qual seria a resolução daqueles que são recursos que existem em Cabo Delgado? A resolução dos recursos de Cabo Delgado, no meu ponto de vista, eu acredito que você sabe quem está a fazer aquilo. Onde a Total explora, há sempre situações. Mas a Total não faz sozinho. Existe um filho da pátria que está aliado a esta situação toda. Nós recebemos o Ruanda no nosso país. Na República Democrática do Congo, o Ruanda é insurgente. Vocês entenderam? Na República Democrática do Congo, o Ruanda é insurgente. E não, o insurgente da República Democrática do Congo é o Salvador de Moçambique. Achas que a coisa está certa? Precisamos limpar a casa. Eu não tenho raiva. Eu não tenho raiva de personalidades. Eu tenho raiva do jeito que o país se encontra. Eu olho para o potencial deste país e vejo que é outro. Eu, em novembro, tive o privilégio de pelo menos visitar 2, 3 países fora. Vi outra coisa. Quando estás fora, aquilo que News diz, te chamam de filho de uma pátria de ladrões. Filho de uma pátria de ladrões. Eu sou da teoria é que o Presidente da República, lógico, está aí a fazer seu trabalho como Presidente da República, mas no meu ponto de vista, há coisas que não podemos fazer. Viver feito pedentes com um solo tão abençoado. Nós temos um solo abençoado. Lógico, recurso mineral não é dinheiro, mas pode transformar o recurso mineral em dinheiro. Nós temos um exemplo de Dubai. Dubai há 50 anos não era nada. Começaram a liquificar o gás, não sei o quê, aquela coisinha toda, isto aqui. Irmãos, nós temos tudo. Só precisamos pegar a nossa estrada principal e fazemos-la do princípio. E depois trazer aquilo que era o projeto do Pro Savana. Não aquilo que o Celso Correia e a elite dele fizeram para tirar o dinheiro do Ministério da Agricultura. O projeto Sustenta foi um dos projetos mais corruptos que este país teve. Tá assim, temos alguém em linha? Perdemos a ligação. Pode ligar enquanto conversamos cá. Vamos dar atenção a nossos telespectadores. Afinal de contas, tá sim, bom dia. Tá sim, bom dia. Seja bem-vindo, meu caro.
Tudo bem, não sei como vai, meu irmão. Graças a bom Deus eu me sinto bem. E deste lado, seu nome, de onde é que nos fala? Tudo bem. Eu falo de TT, Agostinho Antônio, eu falo de TT. Perdão, não consegui lhe perceber condignamente. Aqui você fala com Agostinho Antônio, falo de TT. Oh, bom, vou lhe chamar de Antônio, de Tete. Sou Antônio, sua contribuição, meu caro. Sim, eu preciso só agradecer esse senhor que está juntamente contigo ali. Inocêncio Manhique. Sim, ele está tocando alguns pontos bons, só que está exagerando um pouco. Eu gostaria que ele acalmasse um pouco o coração dele. Eu sei que ele está vulnerável, acho que há uma coisa que ele tem como intenção. Exato. Na verdade, eu sou manhique de 100%. O filho da governadora de Manica não começou a extrair ouro hoje. Agora, não sei se até este ponto ele já evoluiu, mas desde muito tempo ele começou a ter aquele garimpo dele lá. Agora, se diz Vou que pedir ele ao agora Cleiton um bocadinho de volume. Cleiton, peço um bocadinho de volume. Tudo bem, pode continuar, ilustre. Sim, agora, a guerra não começou hoje. Não sei, até começou antes da mãe ser governadora. Ele já extraía ouro lá. Agora, se até agora ele nega fechar já este ponto, quem está a saber? Exato. Alô? Exato, Alô? conseguimos lhe ouvir. Pode prosseguir. Sim, se até este ponto ele está a negar fechar as minas por influência da mãe, aí eu confirmo que aquela senhora já tentou falar com ele, se não me engano, porque ela como quadro, não pode deixar o filho fazer coisas erradas, ela vê. Cabe já o miúdo perceber da mãe se ouviu a ideia da mãe ou ele continua a operar só com negligência. Se continua a operar com negligência, então, preciso o governo recolher o miúdo por dentro ou ouvir a ele que tem que falar. Nós não podemos correr em condenar que está a fazer mal no seu quarto, se não me engano, como falou o ilustre ali, disse vez atrás, tem alguém que vai cobrir. É possível, porque onde há dinheiro, não falta alguém também que quer dinheiro. Era só isso que eu queria